Olá, seja muito bem-vindo ao primeiríssimo vídeo desse canal. Eu sou a Karine Luana e aqui eu pretendo falar sobre autotransformação e protagonismo. E hoje eu trouxe um conteúdo maravilhoso que eu resgatei recentemente das minhas prateleiras, que é esse livro, Uma Oração para Curar Seus Medos. Então, se assim como eu, você também está apavorado com algum processo, algum desafio, alguma mudança que está acontecendo na sua vida, mas no meio desse caos mental, precisa de um recurso para dar um zoom out da situação, respirar uma brisa fresca e atravessar esse desafio aí da melhor forma possível, fica comigo que você vai adorar. Essa é uma ferramenta muito simples, mas poderosíssima, que é capaz de nos resgatar de nós mesmos. É capaz de dissipar todos os nossos pensamentos baseados no medo, que muitas vezes são tão cruéis, principalmente nessa fase mais desafiadora. E assim, preciso começar esse vídeo sendo muito honesta com você, porque eu elaborei esse conteúdo, fiz o roteiro, tô aqui gravando esse vídeo muito mais para mim do que para você. Porque eu tô num momento de vida em que sou eu quem precisa ler, escrever, verbalizar, internalizar essa sabedoria para conseguir colocar cada dia mais em prática e viver essa experiência de transformação. Esse livro foi escrito pela Deborah Engel, que é uma escritora americana. Ela é mentora de escritores, ela é instrutora também do curso em Milagres. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o curso em Milagres, que na verdade é um livro de autoestudo escrito lá na década de 70 por uma psicóloga, que fala assim sobre uma espiritualidade universal. É um livro bem ecumênico, é um conteúdo que chegou para mim há uns 4, 5 anos. Eu sempre me interessei, mas nunca tive a oportunidade de aprofundar. Mas muito do que ela fala, do que ela traz aqui no livro, tem como base esse curso em Milagres. Então já foi uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E junto com o conteúdo desse livro, eu quero compartilhar aqui algumas vivências pessoais minhas dentro desse processo de transformação, de desenvolvimento humano, e além dessa, algumas outras ferramentas que eu utilizo para me salvar do meu próprio caos mental. Então vamos ao conteúdo. Aqui nesse livro, ela divide com a gente uma oração. É uma oração muito simples, são só 6 palavras, que ocorreu na mente dela, assim, num momento de estresse do cotidiano. Na hora não pareceu nada excepcional, mas ela percebeu ao longo do tempo que realmente era um recurso, uma oração, uma ferramenta eficaz e transformadora. E a oração é a seguinte: Espírito Santo, por favor, cura os meus pensamentos baseados no medo. É isso. Praticamente um mantra. Então, se você não tá com muito tempo para assistir esse vídeo até o final, eu já te entreguei o ouro. A oração é essa, minha sugestão é: repete. Começou a entrar naquele sentimento de raiva, frustração, melancolia, angústia, necessidade de controlar todo mundo. Reza, repete a oração. Não precisa racionalizar muito, não precisa compreender, repete, depois volta aqui para me contar, que eu tenho certeza que vai surtir muito efeito. E assim, gente, tem dia que eu fico parecendo aquelas velhas rezadeiras rezando baixinho pelos cantos, porque nem eu mesmo dou conta de me aguentar, não consigo aguentar o tanto de abobrinha que minha cabeça tá produzindo. Então eu fico lá repetindo, 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 até esses pensamentos se desanuviarem. E no livro ela fala justamente sobre isso, sobre a importância da gente reconhecer que não dá conta. E é engraçado que a gente se convence de que a gente precisa sim arquitetar e tecer todos esses pensamentos desagradáveis que ficam roubando nossa alegria de viver. E a verdade é que não, a gente não precisa, a gente pode simplesmente se render. E essa oração é justamente um recurso para essa rendição. É para o momento em que você reconhecer que você não está conseguindo mais sozinha controlar a sua mente, então você pode pedir ajuda e repetir essas 6 palavras.
Mas isso exige uma humildade, um se reconhecer pequeno, um se reconhecer incapaz. E a verdade é que a gente odeia esse lugar. A gente odeia reconhecer as nossas limitações. E é claro que a gente tem consciência que todo ser humano tem uma série de limitações, mas é muito mais fácil, por exemplo, eu reconhecer que eu não tenho uma aptidão musical do que eu reconhecer que eu sou uma pessoa insegura. E a bem da verdade é que a gente se sente muito incomodado com o nosso próprio jeito de ser e evita a todo custo olhar para isso. É a forma como você lida com o seu estresse, é a sua dificuldade em dizer não, é a sua dificuldade em ser firme, é a sua necessidade de controlar cada pessoa ao seu redor, é a sua dificuldade em lidar com as situações quando elas saem do seu controle. Todos esses lugares, estar em todos esses lugares é desconfortável demais. Mas reconhecer essas qualidades que precisam ser transformadas é o primeiro passo para qualquer processo de mudança. E esse é o primeiro ponto-chave do livro. Reconhecer as nossas limitações permite que a gente se abra para aquilo que todas as religiões espirituais e filosóficas pregam nesse planeta, que é o amor incondicional, mas com a gente mesmo. Agora eu vou dar um passo para trás, porque eu chamo de ponto-chave zero, não está no livro, mas é uma vivência minha aí dentro desse processo de percepção, que há uns 7 anos atrás, que foi quando eu entrei nesse universo quando eu mergulhei nesse universo do autoconhecimento, que coincidiu inclusive com o momento em que eu abri a minha primeira empresa. Eu estava conversando com a minha irmã, que é assim, rata de terapia. Ela ama e, nossa, foi a pessoa assim que foi na minha frente, a foice, abrindo caminho dentro de todo esse espaço e todos os principais insights de transformação que eu já tive, com certeza vieram através dela. Mas nessa conversa ela estava me falando de um tal de diálogo interno. Não, diálogo interno, gente, o que é esse diálogo interno? O que é esse diálogo interno? Não tenho diálogo interno. Sou eu aqui raciocinando sobre, né, esse assunto. Enfim, não consegui compreender. E aí, terminando a conversa, eu ainda sem entender o que era aquele diálogo interno, ela dava risada, enfim. Foi isso. Ou seja, naquele momento eu não conseguia ser uma espectadora da minha mente, eu não conseguia ser essa observadora. É até engraçado, né? Hoje tem trend no Instagram, onde a pessoa filma uma cena assim tranquila e o áudio com todos esses pensamentos que vão atravessando nossa mente, né? E aí depois de alguns dias eu tomando um banho, aí que eu fui me dar conta dos meus pensamentos. Eu percebi aqueles pensamentos que vinham, um desencadeando o outro, um meio que atropelando o outro. E eu falei, é isso, entendi que é o diálogo interno. E o pulo do gato é, quanto mais você observa, quanto mais você presta atenção, mais você consegue enxergar. Então, realmente é importante você colocar intenção em observar a sua mente. E aí, ao invés de você ficar se violentando com todos esses pensamentos que estão pipocando na sua mente, você consegue escolher fazer algo. Nesse caso, você pode escolher repetir essas 6 palavras, você consegue escolher fazer essa oração. Claro que você também consegue escolher sofrer com consciência, então você vai observando ali toda aquela ladainha para conseguir compreender de alguma forma o que você está sentindo. Mas assim, é muito desperdício de energia. Eu falo num lugar que, né, vivo isso com muita frequência, eu sei, tenho bastante consciência de quando eu estou nesse processo, sofrendo. Falo, Deus, pode ser diferente. E aí, lanço algum recurso para me ajudar a sair desse looping. Porque definitivamente não precisa ser assim. A gente pode escolher não sofrer. E aí a gente vai para o segundo ponto-chave do livro, que é a oração em si, que é direcionada ao Espírito Santo. Karine, que Espírito Santo?
Espírito Santo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai é Deus, essa consciência amorosa que rege toda a nossa existência. Filho, sou eu, é você, foi Jesus, somos todos nós. E Espírito Santo é a ponte que faz a comunicação entre esses dois elementos. E na sequência a gente pede ajuda, a gente diz por favor. E, gente, quantas vezes a gente esquece de pedir ajuda? Esquece porque você tá mergulhado ali dentro do seu turbilhão, ou não pede porque tá num lugar de arrogância mesmo, de tipo, eu dou conta, eu consigo, sou suficiente, autossuficiente aqui. Ou ao contrário, não dá conta, sabe que não dá conta, mas não pede ajuda porque quer que o outro te veja ali naquela situação de, ó céus, ó vida. Mas a verdade é que a única forma da gente viver acima desse campo de batalha, do caos e do desespero, é pedindo ajuda. E assim, gente, tá disponível. Pede e receberei. Bate na porta, a porta abre. Não é assim que tá escrito lá na Bíblia? A gente tem que se lembrar de pedir. E continuando a oração, a gente diz: cura os meus pensamentos baseados no medo. E aí, nesse momento, a gente reconhece que o problema não é a situação em si que a gente está vivendo. A gente reconhece que o problema são os nossos pensamentos e os nossos julgamentos a respeito dessa situação. Isso muda tudo, porque isso traz o poder da transformação, da mudança para a gente. E a bem da verdade é que a maioria esmagadora dos nossos pensamentos são baseados no medo. É a raiva, é a insegurança, é a inveja, a desconfiança, o ranço, a melancolia, o controle, a escassez, e todos esses sentimentos prendem a gente na infelicidade. Então essa oração, ela lembra a gente que a qualquer minuto a gente pode escolher mudar essa vibração, mudar esse pensamento e vibrar no amor, na bondade, na compreensão, na confiança, na presença, na paz. E é exatamente nesse momento que a gente volta a se conectar com os pequenos milagres da vida, que é o sorriso do seu filho, a alegria do seu cachorro, sentir o toque quentinho da pele da pessoa que você ama, tomar aquele banho gostoso, observar a natureza, ouvir o som da chuva caindo, escutar o áudio de um amigo no WhatsApp. E esse é o terceiro ponto-chave do livro, que é observar esses milagres acontecendo e agradecer. Então, quando você começa a utilizar esse recurso, você vai conseguir ser mais paciente com você mesma, você vai conseguir rir de si mesmo, vai vivenciar mais momentos de alegria, vai tomar melhores decisões, vai sentir menos vergonha, vai sentir menos culpa, vai se recuperar mais rápido do mau humor. E é bonito demais observar a nossa própria progressão. Então, recapitulando os 3 pontos-chave do livro, autopercepção, se observar. Então, manter o estado de presença para conseguir compreender ali o que está passando na sua mente. 2, fazer a oração. Espírito Santo, por favor, cure em mim os meus pensamentos baseados no medo. E 3, observar e agradecer os milagres. Faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comprei esse livro. Se eu não me engano, foi uma indicação de uma mentora que eu sou fãzérrima, que é a Paula Quintão. E foi um recurso que me ajudou muito na minha segunda gestação e no parto da minha segunda filha. E hoje eu tô aqui grávida novamente, no 8º mês dessa minha nova gestação, passando por um processo de transição de carreira, com o marido também atravessando mudanças importantes, maternando um bebezão de 2 anos e um adolescente de 16. Então eu realmente senti a necessidade de resgatar esse livro das minhas prateleiras. E é engraçado que essa é uma fase da minha vida em que eu tô vivendo assim uma conexão espiritual tão profunda, é algo que eu nunca vivi antes e eu consigo desfrutar de momentos assim, de uma paz, de uma tranquilidade, de um
transbordar de amor no coração, que é algo mágico, assim, é incrível. Só que ao mesmo tempo eu sigo oscilando e muitas vezes me pego assim, chorando em posição fetal, apavorada. Uns 2 dias atrás mesmo, nossa, eu tava com uma insônia. Fui pra sala, peguei um caderno, comecei a colocar no papel tudo que tava, tudo que eu tava com medo. A própria Paula Quintão, ela comenta que ela tem um vídeo muito bom que fala sobre medicina de resgate e ensina que a gente tem que ter realmente uma bagagem, uma malinha com vários recursos para quando a gente mergulhar ali na densidade das nossas sombras, nós próprios possamos nos resgatar como adulto que somos, né? Então, a escrita é um outro recurso que eu uso demais, também inspirado pela minha irmã, que é assim a rainha dos cadernos diários desde sempre, mas é algo que realmente é eficaz. Gente, esse é um assunto que dá muito pano pra manga, mas eu espero que o que eu compartilhei até aqui seja útil para você que também está atravessando algum processo, algum momento difícil, alguma fase de transição, algum processo de mudança, e que esse conteúdo ajude a gente a trabalhar a nossa autoaceitação de uma forma mais amorosa e fazer todas essas lapidações também com muita gentileza, que é o que a gente precisa. Então eu desejo uma linda jornada a todos nós. Se você sentir de compartilhar alguma experiência sua pra gente estender esse assunto aqui nos comentários, eu vou adorar. Se você utilizar esse recurso, essa ferramenta, colocar em prática, sentir os benefícios dela, volta aqui pra me contar também. E se você ficou até aqui, mas ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento de deixar o seu like e compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até mais.